We have Marco Gomes and Marcus Troiu. Marco Gomes is a young man who founded his first business with his partner at age 20. It's a digital media company. And Marcus Troiu is the founder of the Brick Lab at Columbia University. And in that position, he has a grand vision, a wide vision across all of the bricks. And we're going to talk about what could be done to improve innovation in Brazil. So a theme that is of a theme that is run through the afternoon in many ways, or indeed the whole day. E vamos falar mais uma vez em português. Marco, você e Marcos, quando vocês fundaram a sua empresa, quais eram os problemas maiores dentro de você e a finalidade de ter uma empresa funcionando e tudo mais? Oi. Acho que você não precisa. Acho que você tem. Desculpa. Tem quanto microfone aqui? É backup. Ok. Boa tarde. Então, algumas coisas isso já é bem lugar comum, assim, as pessoas falam bastante, já é bem conhecido no Brasil que a carga tributária é muito alta e principalmente impostos sobre mão de obra, impostos sobre contratação são muito difíceis, além de, no começo, abrir uma empresa no Brasil também leva muito tempo, enquanto nos Estados Unidos abre-se uma empresa em 24 horas mesmo, você aplica num dia, no outro dia você já tem a sua empresa funcionando e já pode operar. Nos Estados Unidos, no Brasil, chega a demorar 3 meses, 2 meses, tanto que isso, para a gente, no início, foi um dos empecilhos, uma das coisas que nos dificultou bastante. A gente tinha que pegar um investimento para começar a operar a empresa, a gente tinha um investimento inicial de capital de $300 mil, mas a gente não conseguia acessar o dinheiro porque não tinha PJ aberta no Brasil, não tinha empresa aberta no Brasil ainda, então teve que esperar um tempo. Foi um negócio que gerou uma dificuldade, mas isso é uma dificuldade inicial, né? Depois que você passa, beleza. Mas, além disso, todos os dias, impostos sobre contratação e sobre mão de obra são uma coisa que gera uma dificuldade muito grande para todo pequeno empreendedor, porque cada real a mais, cada 1% de imposto que você paga sobre um salário, sobre uma nota fiscal, tudo isso faz uma diferença muito grande para o pequeno empreendedor quando ele está começando, lá em 2007, quando eu estava começando. Então, essas duas coisas foram impeditivos. Assim. Como vocês conseguiram? Muita resistência, né? Muita insistência, bons conselhos dos nossos sócios investidores e também experiência dos meus sócios. Eu tinha 20 anos, não tinha experiência alguma em negócio, mas o meu sócio, que é a pessoa de negócio, que é a pessoa de estratégia, tem experiência nisso e conseguiu fazer com que a gente estivesse preparado para passar por esses períodos que são de uma dificuldade muito grande, mas é basicamente muita resistência. Fala-se que o empreendedor no Brasil ele tem que ser vitorioso assim, de um jeito que, em mercados que a gente observa muito, tipo Europa e Estados Unidos, nesses pontos é muito mais fácil. Então, no Brasil, o cara tem tudo contra. Ele tem, inclusive, a gente costuma dizer que tem todo o governo contra, você tem o mercado contra, você tem clientes, você tem tudo jogando contra para que você não consiga fazer o que você quer fazer. E aí você tem que dar um jeito de superar esses obstáculos, né? Então, é realmente muito difícil. Tem que ter muita resistência, muita insistência e, às vezes, com o perdão da palavra, às vezes tem que ser burro. Você tem que ficar batendo na parede até conseguir atravessar. É muito difícil. O que você achou sobre as palavras do Ike sobre conteúdo nacional? Assim, lógico que são mundos, né, muito distantes, mas para empresas de tecnologia de pequeno porte, com faturamento na casa dos milhões de dólares anuais, para empresas que estão começando, é muito importante que a gente consiga acessar infraestrutura e recursos externos, internacionais, com o máximo de facilidade possível. Por exemplo, a minha empresa precisa alugar servidores, servidor mesmo, máquina, não é laptop, nada disso, é servidores de internet. Dentro do Brasil, o que o governo quer. Exatamente, mas não tem como. Simplesmente não existem eles aqui, e os que existem têm preços mais de 10 vezes superior ao que a gente consegue acessar, que conseguiria usar fora do Brasil. Então, aí você tenta fazer a contratação de servidores ou na Europa ou nos Estados Unidos, que é o que a gente faz hoje, e isso te gera impostos absurdos por estar importando o serviço. Só que você nem está importando, você está alugando os serviços que estão lá. Então,
É uma zona cinza porque a tecnologia, que é o meio que eu trabalho, é um negócio que realmente nasceu sem fronteiras. A internet é sem fronteiras. Então, para eu acessar um servidor que está nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil, é a mesma coisa. E para empresas como a minha, de faturamento de alguns milhões de dólares por ano, é muito melhor que você consiga acessar o melhor do mundo. E o melhor do mundo tem as coisas que estão melhores nos Estados Unidos, tem as coisas que são melhores na Europa, tem as coisas que são melhores em outros lugares. Então, se você quer acessar um serviço, sei lá, de estatísticas ou de e-mail marketing, de envio de e-mails para bases de usuários, o melhor serviço fica na Europa, mas eu não posso usar ele com facilidade porque a importação desse serviço, que nem é uma importação, porque eu estou abrindo meu navegador e preenchendo um formulário, a importação desse serviço é um negócio que gera um trabalho muito grande. Então, tudo isso gera dificuldades. Eu entendo o que o Ike fala, quando ele fala que realmente tem que proteger e tal, mas realmente são mundos muito diferentes, lógico, né? Ele está falando ali de petróleo e de porto e de tecnologia de altíssimos volumes, inclusive financeiros, enquanto eu estou falando aqui de coisas mais para o empreendedor, de startup, como ele falou, do Facebook. O novo Facebook não surge no Brasil por conta desse tipo de dificuldade. Assim. O novo Google não surge no Brasil por conta desse tipo de dificuldade. Então, é muito difícil ter uma empresa brasileira de tecnologia que consiga sair das fronteiras do país, exatamente porque é muito difícil você sair, entendeu? É muito difícil você sair. O Estado não ajuda. Desculpa. Quer comentar sobre, neste ponto exato, numa comparação entre os BRICS? Como o Brasil faz? Olha, Ellen, o que eu acho é que o tema da inovação, para qualquer um dos 4 países, ele precisa ter um certo diferencial, porque, na realidade, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China saíram do passado, chegaram onde eles estão hoje no mundo, porque eles conseguiram, do ponto de vista tecnológico, se adaptar criativamente. Ou seja, é o tema da adaptação criativa, que essencialmente significa fazer o mesmo por menos, né, ou muito mais pelo mesmo. Não é uma história de destruição criativa, de inovação, de ruptura, de criação de novos paradigmas, que, no limite, digamos assim, é para onde esses 4 países devem apontar. Para que isso aconteça, como o Marco estava descrevendo muito bem, você precisa de um estoque de conhecimento muito grande, né? O Brasil, nesse sentido, tem avançado, o Brasil tem aumentado, por exemplo, a sua produção científica, mas há uma grande dificuldade entre fazer a transição do mundo do saber para o mundo do fazer, porque as outras 3 características para fazer inovação de ruptura, que são o acesso a capital do tipo startup, um empreendedorismo inato de base tecnológica, muito voltado à inovação. Isso é uma coisa muito curiosa. O brasileiro é um povo muito criativo, mas muito pouco inovador, né? Porque inovação não é apenas um ato de vontade, ele significa a transformação de conhecimento num determinado produto que é patentável, que pode ser levado ao mercado. E tem também a questão do fato de que o Brasil, né, ainda é algo incipiente no que diz respeito à constituição de hubs, de clusters, né? Num estudo que o PNUD fez há 10 anos atrás, o Brasil tinha 2, um em São José dos Campos, muito voltado ao setor aeronáutico, e um aqui um pouco em São Paulo, gravitando em torno da USP. O que os outros países estão fazendo, né? Quer dizer, a Rússia, como vocês sabem, tem uma das maiores populações de cientistas do mundo, né? Durante muito tempo voltados para fins não econômicos. Lembrem-se que na União Soviética os russos foram capazes de levar uma cadelinha, né, ao espaço sideral, no entanto, não conseguiu fazer uma bicicleta que rodasse, um despertador que tocasse na hora, um fogão que esquentasse a comida. Portanto, há esse dilema, que é um pouco parecido com o Brasil, de transformação de conhecimento e tecnologia. No caso da Índia, a Índia é como já se disse em relação à China também, é uma espécie de civilização fingindo ser um país. Você tem aquele núcleo de Bangalore, por exemplo, que do ponto de vista das tecnologias da informação, ou algumas outras áreas, dos fármacos, etc., está indo muito bem, mas que produz coisas do tipo, veja, a Índia ainda é o país que tem mais pobres e miseráveis do que todo o continente africano, mas tem também mais bilionários do que a Grã-Bretanha e a França juntos. E a China talvez é aquela que esteja fazendo a sua lição de casa de uma maneira mais ordenada. A China está promovendo aquilo que eu gosto de chamar de uma espécie de metamorfose, uma autometamorfose. Ela está mudando o seu DNA. Ela, 10 anos atrás, investia 0,6% do seu produto interno bruto em inovação, né, em ciência e tecnologia voltada à inovação. Hoje está despendendo 1,5%, e no momento que ela ultrapassar os Estados Unidos daqui a 10 anos como a maior economia do mundo, vai estar gastando quase 3%, né, em ciência, tecnologia e inovação, que é mais ou menos aquilo que
a Coreia do Sul faz hoje, que é um dos países que adapta criativamente muito bem, mas que também está fazendo a conversão do seu modelo para a destruição criativa, para a inovação, etc. Qual é a boa notícia para o Brasil, na minha opinião? Né? É que essa combinação de competências brasileiras, que ainda estão muito no âmbito das vantagens comparativas, não no âmbito das vantagens competitivas, no agronegócio, na pecuária, na energia de biocombustíveis e, sobretudo, no petróleo pré-sal, em águas profundas, etc., vão oferecer as bases de capital necessárias para que o Brasil também mude o seu próprio DNA e passe a se tornar um país mais intensivo em tecnologia, irrigando a sociedade com os instrumentos necessários para pessoas como o Marco alcançarem o seu sonho tecnológico. Como o governo poderia fomentar que surjam mais empreendedores como você? Existem muitas maneiras, principalmente com educação. Eu acho que educação, desde a educação de base até realmente a educação específica, e, por exemplo, dar mais suporte às universidades federais. Eu, por exemplo, sou dropout da universidade, eu saí da universidade para fundar a minha empresa, porque a universidade não me ajudava. Eu fiz o UNB, uma universidade federal em Brasília, e eu saí de lá porque eu apresentei o meu projeto da minha empresa para as pessoas que eu devia apresentar lá, para professores e outros alunos e tal, e aquilo não teve nenhum tipo de suporte. Em compensação, um site nos Estados Unidos, que é o maior site de empreendedorismo e tecnologia do mundo, achou aquilo tão incrível que falou que como que ninguém no Vale do Silício pensou nisso antes. E com isso veio a atenção, vieram investidores, eu peguei um investimento de capital de risco da Monax Capital, que são meus investidores, depois, 2 anos depois, peguei um da Intel, a mesma que faz os processadores dos nossos computadores. Então, é um negócio tão... obviamente, é fácil falar do próprio filho, né? Mas é um negócio tão interessante que a Intel, que todo mundo conhece, que todo mundo confia, é sócia dessa empresa. E, ainda assim, a universidade não conseguiu ver isso. Então, acho que o apoio do Estado e o reconhecimento, né, da importância das universidades é uma coisa que é muito importante. Além de, claro, ajudar toda a questão de criação de novas empresas, de apoio ao pequeno empreendedor, apoio a quem vai contratar seus primeiros funcionários, para que a coisa realmente consiga se colocar de pé sem ter ali aquela carga tributária que a gente normalmente tem. Acho que você tem funcionários lá em Argentina. É Sim. bem diferente? Oi? É bem diferente? Bem diferente. A gente tem pesquisadores... A gente tem pesquisadores de linguística e estatística, são cientistas mesmo, aqueles que usam jaleco branco, cientistas mesmo, trabalhando na Argentina, e exatamente porque lá existem 2 características que a gente não encontra no Brasil. Primeiro, os PhDs de estatística e linguística, que é o que a gente usa, estão dispostos a trabalhar na iniciativa privada em empresas startup, empresas pequenas, porque eles veem que isso é legal, que tem um alto potencial de retorno para eles e tal. Enquanto no Brasil, ou o acadêmico fica na academia, estudando sempre e sem ir para a iniciativa privada, ou ele vai para grandes empresas como IBM e outras grandes empresas. Então, aqui no Brasil, tem uma característica do acadêmico, o PhD, não gostar de trabalhar em empresas pequenas. Isso é uma coisa que tem na Argentina. E a outra coisa é a facilidade para se contratar, enquanto no Brasil chega a 120% do que você paga líquido para um funcionário e em outros tipos de taxas e valores extra, na Argentina é 20% fixo. Então, fica muito mais barato. $3.000 para você pagar para um programador aqui e $3.000 na Argentina, você paga o mesmo programador, o mesmo tipo, com a mesma capacidade técnica, mas aqui no Brasil você vai pagar $4.000 de outras coisas, enquanto na Argentina você vai pagar 20% desses $3.000. Então, é realmente chega a ser desleal, assim. Então, a gente tem esses 10 pesquisadores na Argentina, mais 40 pessoas aqui em São Paulo, fazendo muitas outras coisas, para que realmente a gente consiga operar do jeito que a gente precisa operar. Quer comentar isso? É a diferença entre os 2 países ou outros países neste... Não, sem dúvida alguma. Quer dizer, a gente pode comparar com a Argentina ou a gente pode comparar com a Coreia do Sul, que, enfim, no começo dos anos 60 era um país que tinha um PIB per capita essencialmente metade do brasileiro, e hoje tem um PIB per capita que é superior à média dos países da União Europeia. Eu acho que esse tema da inovação, obviamente, além essas 4 características que a gente comentou, né, conhecimento, capital, empreendedorismo e esse ambiente para a inovação, ele precisa se tornar quase que uma religião civil. Quer dizer, é uma decisão da sociedade, quase que de um pacto, né? Vamos inovar e, portanto, quando essa decisão é tomada, quer dizer, não dá para você ter a ideia do conteúdo local
e eu gosto muito de utilizar a expressão de que hoje, não apenas no Brasil, mas na China, em todos os BRICS e mesmo nos Estados Unidos, nós estamos vivendo uma espécie de era do local contentismo, local contentism, né? Quer dizer, nós vamos ver para o futuro muito menos produtos do tipo made in the world, né? Você pega uma asa da Embraer, por exemplo, o sistema hidráulico é feito na Noruega, a fuselagem é feita no Brasil, o rebite é feito nos Estados Unidos. Nós vamos ter menos, infelizmente, desse tipo de produto em nome de mais conteúdo local, né? Esse é o chamado local contentismo. Isso pode ser feito no momento em que as empresas são infantes, de modo a que, após um período de curva de aprendizado, elas possam competir mundialmente. Mas a linha é muito tênue entre isso e se tornar apenas uma medida defensiva e protecionista. Claro. Eu acho que, na grande maioria dos casos, essa é a tendência. E se essa for a tendência, não apenas nos países BRICS, etc., a gente vai acabar entrando num período que eu acho que a gente poderia muito bem classificar como um período de desglobalização, que é um risco muito perigoso, por exemplo, para empresas como essa. E não é uma tendência só aqui. É uma tendência geral, infelizmente. Eu li um artigo sobre empreendedores em países em desenvolvimento e eu li esta frase: nos países menos desenvolvidos encontram-se empreendedores que não têm nada a perder e por isso estariam mais dispostos a ousar e arriscar mais. É verdade? Isso é bem legal, porque isso é uma frase da Sarah Lacy, uma autora que escreveu um livro que conta a história de alguns empreendedores de países de economias emergentes ao redor do mundo. Inclusive, a minha história está lá, achei muito legal participar. Mas ela conta isso exatamente por conta dessas, não só em países em desenvolvimento, mas nas comunidades menos favorecidas, nas comunidades mais pobres. Dentro dos países menos desenvolvidos, você tem isso, porque realmente é o nothing to lose, né? Você não tem nada a perder. Então, é exatamente o que eu pensei, assim, quando eu estava lá em Brasília e eu tinha que largar meu emprego, que era um emprego que eu achava bacana e que me gerava resultados muito bons. Tinha que largar meu curso universitário, que tem um valor aí de algumas centenas de milhares de reais. Eu tinha que largar essas duas coisas para me mudar para São Paulo e criar uma empresa que eu não sabia se daí 2 meses ia existir. Basicamente, eu não tive escolha pela minha natureza, assim, cara, não tem nada a perder, sabe? Tipo, se der errado, e daí? Eu volto e começo de novo. Então, assim, nothing to lose é bem por aí mesmo, assim, não tenho nada a perder por tentar. É uma grande vantagem para os... Para parodiar uma grande obra da literatura brasileira, o empreendedor, sobretudo o empreendedor no Brasil, é sobretudo um forte, né? Ele tem que ser um sujeito... quase que um pouco, é uma mistura entre o paranoico com o irresponsável, né, que tem uma grande ambição, mas, enfim, é assim que a sociedade vai conseguir um pouco fazer essa transição entre um Estado que, infelizmente, ainda é muito caturalista, muito burocrático, etc., para alguma coisa mais oxigenada de empreendedorismo. Né? Há 2 países dentro de um. Ou mais. Ou mais, ok. Alguma pergunta da audiência? Ok. Em breve, por favor. Lá. Christopher Reed, Laurel Hill Investments. Eu sou já há 37 anos no Brasil. E uma das coisas que eu percebo, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, é justamente o Brasil ainda é Brasil, essencialmente Brasil. E tem muito pouco internacionalização. Em Silicon Valley tem um monte de pessoas de países de todo lugar do mundo. Aqui no Brasil, ainda as pessoas são essencialmente brasileiros. E nós temos que mudar um pouco isto. Sim. Isso é bem característico, principalmente do Vale do Silício, né? Tem até uma estatística que fala que mais da metade das empresas que são bem-sucedidas no Vale do Silício, como Facebook, PayPal, eBay, Amazon e várias outras, mais da metade delas, das que são bem-sucedidas, são de ou filhos de imigrantes ou de imigrantes de primeira geração mesmo. E isso é uma coisa que realmente não acontece no Brasil. Não acontece por alguns motivos, acho que até o professor pode comentar alguns, mas eu acho que o principal deles é que basicamente não era atrativo. Não existia atratividade, não existia investimento, pelo menos para o meio que eu entendo, que é o meio da tecnologia, do Silicon Valley, por exemplo, não era atrativo para nenhum grande profissional americano, ou europeu, ou indiano, ou coreano, ou japonês, ou qualquer um desses grandes hubs de inovação tecnológica do mundo, não era atrativo para eles vir para o Brasil até há pouquíssimo tempo atrás. Agora, você já tem empreendedores empreendendo no Brasil que são formados em Harvard, que são ou brasileiros que viveram a vida inteira fora, que eu conheço uns 2 ou 3, ou americanos mesmo,
que resolveram mudar para o Brasil porque viram a oportunidade aqui e viram que, com a experiência deles internacional, com a experiência de mercado que eles têm fora, eles conseguem fazer no Brasil o que foi feito lá fora por outras pessoas. Então, os caras vêm trazendo modelos de negócio que são aplicados fora do Brasil e que podem funcionar muito bem aqui. Então, basicamente, não era atrativo até há pouquíssimo tempo atrás. Ainda não é atrativo num nível de Silicon Valley, mas está começando. Eu já conheço aí uns 5 a 10 grandes executivos de origem de países da Europa ou dos Estados Unidos que estão empreendendo no Brasil e estão fazendo empresas muito bacanas. Eu acho que isso vai mudar muito, muito em breve, aí, mas leva tempo. Esta falta de imigrantes é uma oportunidade perdida pelo país? Na realidade, eu acho que o Brasil não tem um problema de falta de imigrantes, né? Há imigrantes de algumas décadas atrás, claro. É um país de imigrantes. Eu acho que a questão está mais centrada no fato de que o Brasil ainda é um dos mais insulares países do mundo. Quer dizer, se você levar em consideração, desde a época em que Cabral por estas terras aportou, até o dia 4 de outubro de 2012, tirando os ciclos, chamados ciclos de monocultura da exportação, né, borracha, café, ouro, cana-de-açúcar, etc., jamais o produto interno bruto brasileiro teve mais do que 20% da sua composição como resultado da soma de importações e exportações. Quer dizer, nós somos um player muito pequeno no comércio internacional. Aí, por exemplo, você vai falar sobre o tema de línguas. De acordo com a Unesco, o Brasil, que é um país de 200 milhões de pessoas, tem apenas 2 milhões de poliglotas. E para a Unesco, um poliglota é alguém que fala, além da sua língua, outras duas. Então, por exemplo, se você é brasileiro e fala inglês e espanhol, para a Unesco você já é poliglota. Muito pouca gente fala. O Brasil é um país que tem 200 milhões de pessoas e tem 10 empresas multinacionais. A Suécia é um país que tem 10 milhões de pessoas e 200 empresas multinacionais. Por quê? Entre outras coisas, porque nós somos sempre muito voltados para dentro. Quer dizer, nós achamos que a nossa interlocução, essa história de que o Brasil tem um grande mercado interno, essa conversa toda, que de um ponto de vista é verdadeiro, mas a China também tem um grande mercado interno e ela conseguiu a grande arrancada dela rumo ao crescimento com um modelo que é muito mais vertebrado ao exterior do que o modelo brasileiro, né? Mas, mais uma vez, essa conjuntura que nós temos hoje, né, sobretudo de poder criar excedentes nos setores agroenergéticos, dá, mais uma vez, o trampolim que o Brasil necessita para fazer a transição para esse mundo mais internacionalizado que você aponta. Acho que temos de fechar essa sessão. Obrigado muito para dois palestrantes. Obrigado.